Sejam todos bem-vindos ao canal Verdades Ocultas. Eu sou Richard Faria e gostaria de convidar você a analisar comigo cuidadosamente as Escrituras. E o tema de hoje a ser observado é rebelião dos anjos, Lúcifer, Diabo e Satanás. Vem comigo e vamos observar esta questão à luz da palavra de Deus. Este, com certeza, será um dos temas mais importantes a serem observados e discutidos neste canal. Pois a preocupação do mal sempre foi se ocultar, se esconder. Durante séculos, as religiões e estudiosos tentam desvendar todos os mistérios que envolvem a sua existência. A teologia, ela nos apresenta a origem do mal da seguinte forma: Lúcifer era o mais forte, era o mais belo de todos os querubins. Ele teria sido criado por Deus para ser o portador da luz. Então Deus lhe teria dado uma posição privilegiada dentre todos os seus auxiliares. E ele se tornou orgulhoso do seu poder e se revoltou contra Deus. O arcanjo Miguel liderou as hostes de Deus na luta contra Lúcifer e suas legiões de anjos revoltosos. Já os anjos, que permaneceram fiéis a Deus, o derrotaram e o expulsaram do céu, juntamente com os seus seguidores. A teologia diz que, ao ser lançado por terra, ele arrasta com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu. E ao cair, ele entra no jardim do Éden para seduzir e enganar Adão e Eva. Essa história, ela vem sendo contada como verdade durante séculos para justificar a origem do mal, bem como o chamado pecado original apresentado pela teologia. A primeira coisa a ser cuidadosamente analisada nesse estudo é a origem, o significado da palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer, que nós conhecemos na língua portuguesa, deriva-se das palavras no hebraico Elel e do latim Lúcifer, cujo significado é brilhante, esplendoroso, e tem sido traduzida por portador da luz, filho da alva ou estrela da manhã. O que muitos cristãos não sabem é que até o século IV da era cristã, o nome Lúcifer era um nome como outro qualquer, e não havia nele absolutamente nada de diabólico. A prova mais eloquente disso é que houve no século IV até um bispo católico chamado Lúcifer de Cagliari. Esse bispo brigou com o Papa
pois o Papa, para agradar ao imperador Constantino, estava voltando a aceitar a doutrina do bispo Ários, que, segundo o bispo Ários, Jesus seria uma criatura de Deus e não da mesma essência, substância de Deus. O bispo Lúcifer foi muito agressivo na sua condenação ao Papa. De fato, o conflito foi longo e extenso. São Jerônimo não gostava dos pensamentos e das opiniões do bispo Lúcifer e seus seguidores. São Jerônimo, inclusive, escreveu um livro citando detalhadamente tais opiniões. Em todas elas, São Jerônimo traz duras críticas contra ele. Pouco depois, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a língua falada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ao observar o texto de Isaías, capítulo 14, verso de número 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações. São Jerônimo traduziu então a palavra estrela da manhã para Lúcifer. Lúcifer, em latim, realmente quer dizer estrela da manhã. Notem que a expressão estrela da manhã, ela é usada na Bíblia várias vezes para indicar grandeza ou grandiosidade. Fato é fato que todas as Bíblias que não são baseadas na tradução de São Jerônimo simplesmente não aparece a palavra Lúcifer. Uma outra palavra para se identificar o mal é a palavra Satanás. Satanás é uma adaptação da palavra hebraica Satã. Isto é, quando lemos nas Escrituras, nos textos originais, a palavra Satã ou Satanás é a palavra original pura, sem ser traduzida. Quando lemos na língua portuguesa, na nossa Bíblia, a palavra adversário é a palavra hebraica, traduzida para a língua portuguesa. Então, Satanás quer dizer adversário. Em todo o Velho Testamento, aonde aparece na nossa Bíblia a palavra adversário, nos textos originais vem escrito Satã. A palavra diabo, que é uma outra palavra importante a ser observada, ela vem do latim, cujo significado é diabolos, e do grego ela é apresentada como a palavra diabolos. Ambas as palavras, elas possuem o mesmo significado, ou seja, caluniador ou acusador. Na nossa Bíblia, em todo o Novo Testamento, aonde aparece a palavra acusador, no grego original vem escrito diabo. Como mencionado, ambas as palavras Satanás e diabo são palavras figurativas e não estão associadas diretamente a um único ser,
a uma única divindade ou ao anjo caído. Observem cuidadosamente João, capítulo 5, verso 45. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Moisés, diabo, porque acusador significa diabo. Em João, capítulo 6, verso de número 70, veja o que diz novamente o Senhor. Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Observem, um de vós é um diabo. Então eu pergunto, quantos diabos existem? O problema é que a teologia, por meio da sua hermenêutica gloriosa e muitas das vezes ignorante, conseguiu unir as três palavras em uma única divindade, em um único ser. Ficou mais ou menos assim, e isso está impregnado na mente de muitas pessoas. Veja, Satanás, que significa adversário, diabo, que significa acusador, Lúcifer, que significa estrela da manhã, todas essas palavras eles a associaram a um único ser. Quem? A serpente do jardim do Éden. Para justificar tal doutrina apresentada pela teologia, eles apresentam estes textos. Vamos ler novamente Isaías, capítulo 14, a partir do verso de número 12, para observarmos se nessa palavra existe alguma indicação sobre algum anjo caído. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu, que enfraquecia as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Examinando cuidadosamente o texto e o contexto dessa profecia, ela não diz nada sobre a origem de Satanás. É uma descrição figurativa da queda do rei da Babilônia. Esta profecia não está interligada a nenhum anjo caído. Uma outra coisa que muitos estudiosos não observam e deveriam é: quem era Isaías? Isaías era um profeta messiânico. E como profeta, ele profetizava o que aconteceu no passado ou o que estava para acontecer no futuro. É importante ressaltar que antes de Adão e Eva não existiam povos, nações, reinos. As nações vieram a existir, segundo as Escrituras, depois da Torre de Babel, na confusão das línguas.
Um outro texto que é muito citado para justificar a queda de Satanás e os seus anjos está em Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso de número 11 em diante. Se na sua Bíblia aparece a palavra Jeová, é um outro erro gritante da teologia. Nós vamos explicar para vocês no próximo estudo que o nome Jeová nem deveria aparecer nas Escrituras no Velho Testamento. A tradução certa é essa: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa te cobrias, a sardônia, o topázio, o diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunco, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Observe a palavra criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Presta atenção. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei. A conjugação está no futuro. Te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem. Então, observem, a profecia se refere ao futuro. Te lançarei, futuro, diante dos reis te pus, também se refere ao futuro, não antes de Adão e Eva. Por quê? Antes de Adão e Eva, é fato, não existiam nações, povos, reis e reinos. Outra coisa importante a se observar neste texto de Ezequiel, capítulo 28, que constantemente é interligado à pessoa de Satanás, é que no jardim do Éden esse ser existia e ele foi criado e não formado. Primeiro, ele foi criado perfeito, ele existia em uma forma perfeita para depois se corromper. Jesus, nos seus ensinamentos, ele disse, Lucas capítulo 10, verso 18, eu via e não vi. Observe, está escrito, eu via Satanás como um raio cair
do céu. Outra coisa que precisa cuidadosamente ser observada é que o diabo, no caso, o acusador, levando Jesus a um alto monte, ao mostrar-lhe todos os reinos da terra, o diabo lhe disse, Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, prestem atenção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, o acusador, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado e dou a quem eu quero. A pergunta que eu gostaria de fazer é: quem deu tudo para o diabo? A teologia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram toda a criação nas mãos do diabo ou Satanás. Mas nós não encontramos em todo o Velho Testamento o diabo reinando diretamente sobre toda a criação. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. No caso de Jó, que nós até explicamos neste canal, até para o diabo tocar, né? Em Jó, ele teve que ter a permissão do Senhor. Então, esse diabo, esse acusador, não fazia nada sem o aval do Senhor. O que poderia ser pior do que este ser? Existiria algo pior do que o próprio mal? Porque Jesus, na sua doutrina, ele nos ensina que o ladrão, o acusador, a serpente, o diabo, ele existe na sua natureza para roubar, matar e destruir. O texto está em João 10:10. Aliás, esse texto tem sido totalmente deturpado em muitos ministérios. É comum, quando se pergunta para muitos crentes, o diabo vem para o crente automaticamente cita matar, roubar e destruir. Mas esta não é a ordem apresentada por Jesus. Vamos à leitura do texto. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, depois matar, depois destruir. Jesus veio para nos dar vida com a abundância. Se todos os reinos deste mundo, se tudo está nas mãos de Satanás ou do diabo, ele rouba o quê? O que ele pode roubar das pessoas? A palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, esse acusador, esse diabo, esse Satanás, ele rouba o entendimento. Roubando o entendimento, ele mata o homem espiritualmente, afastando-o de Deus, do conhecimento e da graça de Deus. Ao afastar o homem do amor e da graça de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, então ele tem força, poder para tocar na carne e destruir. Então ele rouba o entendimento, ele mata espiritualmente
para depois tocar na carne. Nós concluímos nessa primeira parte do estudo que se existiu um anjo soberbo e orgulhoso que se rebelou contra Deus para ser lançado por terra, como nos apresenta a teologia, este nunca foi o diabo ou o acusador apresentado por Jesus. Pois o diabo, segundo as palavras de Jesus, nunca, jamais ele teria sido perfeito. Jesus, ele diz: o vosso pai é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele nunca houve verdade. Então, o diabo nunca quis, esse diabo que ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus, nunca quis ser semelhante a Deus, porque semelhante é análogo, e este acusador sempre foi ruim e imperfeito. Então, de quem se referiu Ezequiel na sua profecia? Precisamos cuidadosamente observar as Escrituras para identificarmos quem é o Criador, quem trouxe à existência esse ser. Por quê? Sendo Deus luz e não havendo nele trevas nenhuma, como poderia Deus ser o Criador do mal? De maneira nenhuma. No próximo estudo, nós vamos abordar cuidadosamente esta questão e vamos apontar e vamos mostrar dentro da palavra o anjo que quis ser semelhante a Deus. Veja, eu gostaria de citar alguns textos antes de terminar esse estudo, essa primeira parte do estudo. Veja, estejam apercebidos as palavras do apóstolo Paulo. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, 15. Paulo diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás, transfigurado em um anjo de luz, se apresenta não como mal, ruim. Ele se apresenta como um ser de luz, um ser bom. Ele se apresenta como se fosse o próprio Deus. Veja, a palavra de Deus, ela é tão clara, ela é tão nítida, e ele transfigurado em um ser de luz, ele consegue enganar, se possível, segundo as palavras de Jesus, eleitos e escolhidos. Mateus, capítulo 24, verso de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão, diz Jesus, tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os eleitos e os escolhidos. Então, o diabo, se ele quisesse ser semelhante a Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. Então, ele procuraria ter os mesmos atributos
de Deus. Ele procuraria ser bom. Ele procuraria ser misericordioso. Então, ele iria estar imitando a Deus em tudo. Então, o diabo não é assim. Então, quem é esse ser? De onde nós podemos tirar e entender a verdadeira origem do mal? O que é o mal? E como o mal tem se apresentado de uma forma tão camuflada dentro de muitos ministérios. E muitas pessoas adoram a Ele, glorificam a Ele e não sabem quem é Ele. Então, nós vamos no próximo estudo analisar cuidadosamente esta questão. E vamos estar retornando as profecias de Ezequiel para nós identificarmos o Criador do mal, a origem do mal. Tá certo? Graça e paz a todos que permaneceram conosco nesse estudo. Nós teremos a segunda parte desse estudo. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.